Fala, futuro servidor! Seja bem-vindo ao canal Aprovação Mapeada, aqui é o professor Eigre. Hoje a gente dá continuidade a essa nossa aula de número 3 de Administração Pública. Na aula passada, nós vimos que a administração pública se divide em administração direta e indireta, onde a administração direta compreende os órgãos União, Estados, Distrito Federal e municípios, enquanto que a administração pública indireta compreende as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. E hoje a gente vai começar a ver um pouquinho sobre a centralização e a descentralização. Como que é isso? Pessoal, quando a gente fala aqui em administração pública direta, a gente está falando em centralização. Tá? Eu já vou até abrir aqui e a gente já começa a ver então o que seria o raio aqui da centralização. Pessoal, administração pública direta, centralização. Centralização é quando o Estado age diretamente. Eu vou aumentar um pouquinho a fonte aqui para ficar ainda melhor, tá? Isso. Olha aqui, pessoal. Então, a administração pública direta é quando o Estado age diretamente, ele age de forma centralizada. O Estado age diretamente por meio de quem? De órgãos ou agentes, tá? Ou órgãos e agentes. Que órgãos são esses? São os órgãos que estão dentro da União, como os ministérios, a Presidência da República, né? Órgãos que estão nos estados, as secretarias, as governadorias, no Distrito Federal, que acompanha os estados, e nas prefeituras e secretarias municipais também, tá? Isso fora, claro, os tribunais, as defensorias públicas e assim vai, ok? Então aqui a gente está falando de administração pública centralizada, administração pública direta, tá? São órgãos despersonalizados. Por que eles são despersonalizados? São despersonalizados porque quem tem a personalidade jurídica é a União, tá? O órgão Ministério da Cultura, ele é um órgão despersonalizado, porque ele não tem personalidade jurídica. A personalidade jurídica é da União, tá? Vamos entender aqui uma coisa, tá? Para ficar bem claro. O que a gente quer dizer com ele não tem personalidade jurídica, ele é despersonalizado, a gente quer dizer que se por exemplo, um motorista do Ministério da Cultura atropela alguém, ou melhor, vamos trazer um exemplo menos trágico. Ele bate no carro de alguém e ele é o culpado. Quem é que vai pagar o carro? É ele, o motorista? Em princípio, não, né? Quem é que vai pagar o carro? É a União, tá? Se fosse aqui no Distrito Federal, numa secretaria, na Secretaria de Cultura, o motorista bate o carro em outro carro e ele é o culpado. Quem é que vai pagar o carro? É o Distrito Federal, tá bom? Não é a Secretaria de Cultura, não é o Roberval, o motorista, é o Distrito Federal, tá? Sai dos cofres públicos do Distrito Federal. Aqui é um exemplo para a gente falar, né, que são órgãos sem personalidade jurídica. Outro fato interessante aqui, a administração direta, que é centralizada, ela tem entes ou entidades políticos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a administração direta possui autonomia plena, qual seja a autonomia política, administrativa e financeira. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Agora, descendo aqui, a gente vê que a gente vai para a administração pública indireta, que é a administração pública descentralizada, tá? Descentralizada, e aqui vamos ver rapidinho, descentralizada porque o Estado ele age indiretamente, aquilo que o Estado não precisa atuar enquanto Estado, ele descentraliza, ele delega, tá? E aqui, essa descentralização, ela pode ser por outorga ou por delegação. Em outro momento a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Essa descentralização, ela faz com que surjam entidades personalizadas. Por exemplo, vamos trazer aqui uma autarquia, Banco Central do Brasil. Se o motorista do Banco Central do Brasil bate no carro de alguém e ele é culpado, quem é que paga? É a União? Não, é o Banco Central do Brasil, porque ele tem personalidade jurídica própria. A mesma coisa as fundações, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Sobretudo, empresas públicas e sociedade de economia mista, porque elas são de direito
privado, como a gente vai ver mais para frente, tá? Então, quando a gente fala em administração pública indireta, a gente está falando da administração pública descentralizada, a gente está falando da administração pública por descentralização, tá? Onde o Estado age indiretamente, porque tem alguém agindo em nome do Estado, tá? Essas entidades são personalizadas, como a gente acabou de ver, ou seja, tem personalidade jurídica. Vamos ver o que a gente traz aqui mais de informação, né? Essa personalidade jurídica ela pode ser de direito público ou de direito privado, como a gente acabou de falar. Se ela é uma autarquia ou uma fundação pública, ela vai ser de direito público, tá? Se ela é uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, ela vai ser personalidade jurídica de direito privado, ok? E para a gente finalizar essa parte aqui, a descentralização, ela, ao contrário da centralização, onde nós vimos que são entidades políticas, aqui na descentralização nós temos entidades administrativas. Lá na centralização nós vimos que existe autonomia plena, que é a autonomia administrativa, política e financeira. As entidades da administração indireta, da descentralização, elas não possuem autonomia plena. Tá? Vamos colocar aqui entre parênteses que ela tem autonomia mitigada, ou seja, ela tem uma autonomia diminuída, porque essa autonomia da administração indireta, ela é apenas administrativa e financeira, ela não é política, ok? Dito isso, eu vou diminuir aqui o nosso mapa, vou retornar com ele aqui para o centro, tá? Vou diminuir mais um pouquinho, só para a gente ficar com essa tela inteira aqui, tá? E você vê que a administração pública direta, ela é centralizada, a administração pública indireta, ela é descentralizada. Agora, é interessante você fazer um print dessa tela, ou botar pausa e fazer esse mapa. Lembre-se que o mapa mental ele é muito interessante. E muitos alunos pedem para que eu disponibilize esses mapas. Eu comecei a fazer print dos mapas, mas eu faço isso com peso na consciência, porque eu preciso que você tenha em mente, tenha na sua consciência que você precisa desenhar o seu mapa. Mesmo que você cole 100% do que está aqui. Mesmo que você faça da mesma forma, inclusive com a mesma letra. Não é essa a questão. A questão é, quando você escreve, você manda mensagens diferentes para o seu cérebro. Você cria novas sinapses. E essas novas sinapses fazem com que você memorize. Além de entender melhor, você memorize o assunto. E após algumas revisões, na hora da sua prova, você com certeza vai lembrar de todos os detalhes que a gente viu aqui, tá? Então, só para fazer uma revisão rápida, lembrando que a gente fala muito sobre isso, mapear, revisar e exercitar. Revisão rápida, a administração pública direta é a administração por centralização ou administração centralizada, né? Onde o Estado age diretamente por meio de órgãos e agentes, tá? Aqui nós temos um conjunto de órgãos que compõem a pessoa política do Estado. São órgãos despersonalizados, ou seja, sem personalidade jurídica. São entes ou entidades políticos que possuem autonomia plena que pressupõe que seja autonomia política, administrativa e financeira. Por outro lado, a administração pública indireta é a administração por descentralização ou administração descentralizada, onde o Estado age indiretamente por meio da descentralização, tá? Por meio das entidades, na verdade, que eu não coloquei aqui. Aqui na descentralização nós temos entidades personalizadas. Olha só, enquanto as centralizadas são órgãos despersonalizados, as descentralizadas são entidades personalizadas, tá? Com personalidade jurídica de direito público ou privado, a depender do caso. E são entidades administrativas, né, com autonomia mitigada, porque elas possuem autonomia administrativa e financeira. Olha só, elas não possuem autonomia política como a centralização, ok? Mas dito isso, eu quero trazer uma questão aqui muito simples para a gente fechar a nossa aula de hoje e ir avançando no conteúdo, trazendo novas questões. Vamos para a nossa questão agora.
Ok, vamos lá em letras garrafais. Pessoal, olha só, a questão aqui nossa de hoje é uma questão do CESP de 2019 da Procuradoria-Geral de Pernambuco, cargo de assistente de procuradoria. E diz o seguinte, claro que eu fiz uma adaptação na questão para ficar mais fácil, mais didático para a gente. A respeito da organização administrativa da administração pública, julgue o item a seguir. E aí ele traz, a administração pública direta reflete uma administração centralizada, enquanto a administração indireta, vou mudar aqui a cor, reflete uma administração descentralizada. E agora eu vou pedir para você ler a questão e resolver. Ok, acredito que você já conseguiu resolver a questão. Vou trazer o mapa aqui novamente, tá? O mapa que a gente acabou de ver. E vou pedir para você responder, né? Responda a questão, eu não vou dar o gabarito, essa questão é muito tranquila, eu vou pedir para você colocar o gabarito aí nos comentários, tá? E me dizer o que você achou da questão. Lembrando, administração pública direta, administração pública indireta, administração pública indireta descentralizada, administração pública direta centralizada, ok? Fica com Deus, até a próxima. Estou aqui preparando muitas questões, vai ter uma aula só de questões, que eu acho que isso vai ser muito importante para a gente, mas por enquanto eu estou trazendo teoria rápida com uma questão, para no momento propício a gente fazer aqui uma super revisão, ok? Espero que você tenha gostado da aulinha de hoje, até a próxima, deixa aí o seu comentário, deixa seu like e a gente se vê na próxima aula, aula de número 4 do nosso curso de Administração Pública. Fica com Deus.